Então, pessoas, vamos tratar um pouquinho de pontuação. Eu sei que dos itens gramaticais todos, principalmente que recai sobre a redação, as vírgulas são as maiores inimigas, não é? Quase sempre a maior parte dos erros que vocês cometem dizem respeito às vírgulas no texto. E a pontuação acaba sendo um item importante, tanto para a escrita quanto para as questões objetivas também na prova de linguagens. Cai bastante, principalmente porque o uso de vírgula pode afetar diretamente a compreensão do texto, a clareza da construção da frase e, obviamente, a carga semântica que você quer produzir para ela. Brasil perde o segundo set para os Estados Unidos por 21-25. Vamos virar meninas! Então, entender um pouquinho de pontuação vale a pena para você se dar bem, tanto na competência 1 do Enem, nos aspectos gramaticais, nas redações dos vestibulares e, obviamente, na prova de linguagens também. A proposta para esse momento agora é pelo menos de um princípio de discussão a respeito de pontuação dos aspectos que são mais relevantes dentro da sua estrutura textual. E é óbvio que se eu for discutir sobre relevância, nós temos que começar com a senhora iluminada, bendita, bem-aventurada, vírgula, que acaba sendo o Satanás dentro do texto, não é? Bom, um dos primeiros princípios fundamentais que vai ajudar bastante a evitar os erros de pontuação é ficar atento ao sovaco. É a essência da pontuação. Sovaco. O que é o sovaco dentro do texto ou dentro da sua construção textual? A estrutura básica de sujeito, verbo e complemento. Isso aqui é o núcleo da estrutura base de uma oração. E o que vocês mais erram, na verdade, em relação a esse uso dentro do texto, é que vocês vivem separando o sujeito do verbo com vírgula, ou verbo dos complementos com vírgula. E isso é praticamente um pecado no aspecto de pontuação e fere quase sempre a sua construção textual. Significa então que se você está escrevendo algo assim, João comprou, sei lá, leite. Numa construção como essa, vejam, eu tenho a estrutura base do sovaco, sujeito, verbo, complemento. Verbo, comprei, quem comprou, João, complemento, leite. Significa que entre esses aspectos você é terminantemente proibido de colocar qualquer tipo de pontuação. Você pode colocar pontuação antes, para colocar uma conjunção ou uma adjunto adverbial. Você pode colocar pontuação depois, para agregar uma outra oração ou outro tipo de complemento. Mas no meio disso você não pode pôr pontuação de jeito nenhum. Eu sei que é um tanto quanto irreal esperar que você faça análise sintática para saber se vai haver pontuação ou não. Então, para facilitar as coisas, fica de olho no verbo, porque quase sempre você acaba colocando vírgula para separar o verbo do sujeito, ou o verbo do complemento. O verbo é o negócio, é o problema, então tome cuidado. Significa que antes de verbo, muito dificilmente você vai usar vírgula, principalmente se antes dele há o sujeito. Ah, eu sou bom com esse negócio de achar sujeito, como é que eu vou ter certeza que o termo subsequente aqui é o sujeito da minha oração? Como é que eu vou analisar isso? Super simples. Na verdade, quando você pergunta quem ou o que para esse verbo, a resposta que você obtém é sempre o sujeito. E é nessa ordem a pergunta. Você pergunta quem para o verbo, se não deu certo, você vai no o que. Nesse caso, comprei leite. Quem comprou? Quem comprou? Quem comprou foi o João. Agora que eu percebi que eu escrevi João, comprei. Vocês viram isso? Gente, eu estou ficando analfabeto com o passar do tempo, esclerosado. João comprou leite. Quem comprou leite? João é o meu sujeito. Então, você precisa de uma análise bestinha, simplesinha, petitinha dessas, para você conseguir entender se existe pontuação ou não. Basta. Se você viu o verbo, significa que entre esse verbo e o sujeito que está aqui, você não pode pôr vírgula ou nenhum outro tipo de pontuação.
Estou na dúvida, não sei se tem, se não tem, não estou dando conta de fazer essas análises na hora da escrita, fico nervoso, gramática me irrita, me estressa. O que você faz? Não põe. Simples. Na verdade, a chance de você errar pelo excesso é muito maior do que a chance de você errar pela falta. Está escrevendo, está em dúvida, está com pressa, é melhor não pôr. Vírgula é melhor na falta do que no excesso. Combinado? Então, esse aspecto de sujeito, verbo, complemento vai nortear 90% do que você tem que fazer em torno de pontuação. E lembre-se, claro, que se você já separou uma estrutura, não tem problema colocar antes ou depois. Ah, mas no meio não vai haver nenhuma exceção? Bom, vai haver uma, e é uma exceção super simples. Quase sempre, quando você usa pontuação no meio de uma frase, no meio de uma construção textual, as vírgulas vêm aos pares. Pontuação geralmente vem combinada, não vem sozinha. Então, vírgula precisa de uma gêmea. Se aparecer uma vírgula em algum lugar, a tendência é que haja uma outra vírgula em outro lugar para separar a explicação. Porque vírgula, ao contrário do que a senhora aprendeu aí na sua terceira série, não é para asmático respirar. Vírgula é para separar explicações. Então significa que se é para separar, eu tenho que mostrar onde começa, eu tenho que mostrar onde termina. O termo é sempre separado entre vírgulas. Como é que eu vou saber que esse negócio entre vírgulas está certo? Que eu pus no início e no final da explicação? Super simples. O que é separado por vírgulas geralmente é descartável. Então você testa. Se aquilo que ficou entre vírgulas puder ser retirado da frase e a frase continuar tendo sentido, está tudo bem, o termo entre vírgulas está correto. Se eu tivesse nessa construção aqui do João, por exemplo, João, na manhã, por exemplo, de 7 de janeiro, comprou leite. Agora eu escrevi certo, comprou leite. Nessa construção, eu tenho um termo entre vírgulas. Tem vírgula aqui, tenho vírgula de lá. Ah, mas você pôs antes do verbo, não é problema? Bom, é um parzinho. Se for o parzinho, é possível que esteja certo. Vamos testar? Eu posso jogar essa expressão toda que ficou entre vírgulas fora e a minha frase continua funcionando? Posso dizer, João comprou leite. O termo é descartável. A frase sobrevive sem essa expressão. Então significa que as vírgulas estão corretas. Não perca tempo da sua vida tentando saber se esse termo entre vírgulas é um aposto, se é uma adjunta adverbial, se é vocativo, se é uma adjunta de nominal, se é complemento nominal, seja lá que parafernália isso seja do ponto de vista sintático. Nas provas não te perguntam isso e na realidade da escrita não há tempo para você analisar esse tanto de coisa. Não vai fazer diferença a classificação sintática. Interessa nesse caso que o termo é dispensável e a frase continua funcionando lindamente na ausência da expressão. Significa que entre vírgulas está super correto. Ah, mas dentro dos meus textos eu sempre fico na dúvida se eu coloco um termo entre vírgulas ou se eu coloco um termo entre travessões ou se eu coloco um termo entre parênteses. Qual é mais certo? Todas as três opções são corretas. Nas três opções, o termo separado pela pontuação é descartável igualmente e tende a ser explicação. O que há de diferença quando você usa essas três pontuações é o nível de ênfase dada à informação que ficou separada. Então significa que se você está escrevendo e colocou uma informação descartável entre travessões, essa informação tinha um nível de importância, um nível de ênfase muito grande dentro da sua construção. Ou seja, travessões são colocados quando a informação é muito importante na articulação textual. E os parênteses são usados no sentido oposto, quando a informação é menos importante, é um detalhe agregado ao texto, mas que não tem relevância nenhuma para a construção. As vírgulas são neutras, certo?
Então, você quer dar mais realce, travessões, você quer dar menos realce, parênteses, você não tem nenhuma noção sobre se precisa ou não dar realce, põe as vírgulas mesmas e estão certas, desde que o que fique separado por essa pontuação seja o descartável. Ah, tem uma vírgula só, aí eu caio no problema do sovaco, estou separando o sovaco com uma vírgula só, é pecado mortal, 10 anos de inferno, não pode de jeito nenhum, ok? Você pode usar uma vírgula só, desde que, claro, ela fique aqui no início, para separar, por exemplo, uma conjunção, aí dá tudo certo. Se fosse, por exemplo, portanto, João, amanhã de 7 de janeiro, comprou leite, ok? Então, esse é um detalhe hiper relevante. Termos descartáveis e jamais separar a estrutura nuclear de verbo, sujeito e complemento. Não pode. Ah, mas na minha frase não tem sujeito, verbo, complemento. Na minha frase não tem complemento, sujeito, verbo. A família. Se algum membro da família está ausente, continua sendo família, né? Então você não pode separar esses itens por vírgula de jeito nenhum. E como eu havia dito, foco no verbo, atenção ao verbo, porque ele quase sempre vai determinar a sua vida. Para a lógica do texto, das suas redações, o que mais eu posso agregar? Eu comecei a citar aqui o aspecto das conjunções. Você usa conjunções com frequência. Provavelmente, se você está me ouvindo, você já tem uma tabela de conectivos que você adere no texto, que você usa com frequência. E quase sempre, conjunções são separadas por vírgula. Assim, vírgula. Portanto, vírgula. Desse modo, vírgula. Então, conjunções, sequenciadores para o texto, qualquer elemento que você use para dar progressão para o texto, tende a ser separado por vírgula. Então, fique atento. Pôs o seu conectivo, vírgula em seguida vai ser necessário. Principalmente os conectivos que você usa com muita frequência, como conjunções de conclusão, conjunções de sequenciação mesmo, como desse modo, dessa maneira, né? Ou conjunções de causa, conjunções de consequência, do mesmo jeito, a maioria tem lá a sua vírgula. E se esse conectivo vem no meio da frase, tem vírgula antes e vírgula depois. Então, se eu estou começando a frase aqui, então, João comprou leite. Porque eu invoquei com leite hoje, eu vou colocar leite em tudo. Então, João comprou leite. Começou a frase, vírgula antes. Se está no meio da frase, segue a linha do descartável. Tem lá, João, então, comprou leite. Está no meio da frase, é conjunção, separada por vírgula. E se eu não estiver lembrando que é conjunção, eu volto na velha história do descartável. Dá para dizer, João comprou leite, né? Ah, mas no início da frase eu também posso descartar? Também, do mesmo jeito, bonito. Está separado por vírgula, é descartável, a frase existe, tem sentido, está correto, está lindo, funciona, ok? Então, esse detalhe das conjunções, dos sequenciadores é bastante útil. Só tem uma conjunção na sua estrutura textual que é meio perigosa em relação à vírgula. Na verdade, duas conjunções. É o e o pois. Porque esses dois conectivos podem ter a sua carga semântica alterada, dependendo da pontuação que você usar com ela. O e, vocês sabem muito bem, é um conectivo de adição, tradicionalmente de adição. Mas, se eu coloco uma vírgula antes do e, eu posso ter esse sentido alterado. Na verdade, a vírgula antes do e pode sinalizar três circunstâncias diferentes. Pode sinalizar que esse e tem sentido de mas, pode sinalizar que esse e tem sentido de portanto, ou pode sinalizar que esse e está conectando orações com sujeitos diferentes. Então, tomem cuidado com essas construções, até porque elas aparecem com muita frequência, tanto nos textos que você escreve, quanto nas provas objetivas, para você avaliar
a razão pela qual a vírgula apareceu e, obviamente, a carga semântica que isso gera. No sentido de mas, seria uma construção como, fui ao cinema, não fui, né? Não pode ir, mas enfim, façamos de conta que a gente vá. Fui ao cinema e não vi o filme. Bom, a tendência é que quem vai ao cinema vê filmes, né? Ou quem ia ao cinema no passado, via filmes. Mas aqui vejam, eu tenho duas ideias que são opostas entre si. O fato de ir ao cinema é uma ideia positiva e não ver o filme é uma ideia negativa. As ideias se opõem. O conectivo é o E. Mas como eu quero, ou eu estou tendo ideias opostas entre si, esse E passou a ter carga adversativa. É como se eu dissesse que eu fui ao cinema, mas não vi o filme. Vírgula antes sinaliza isso. Ficaria correto se não tivesse a vírgula? Não ficaria correto. Essa vírgula precisa aparecer caso o E não denote adição. No sentido de conclusão, simples, algo do tipo saí mais cedo e pude, por exemplo, ver o filme. Já me apeguei ao filme aqui. Então, nesse caso, eu tenho uma ideia que leva a outra. O fato de ter saído mais cedo me permitiu ver o filme. Então, significa que esse E não é um E de adição, é um E de conclusão. Da ideia de, portanto, saí mais cedo, portanto, pude ver o filme. Vírgula antes, obrigatória. Ou em caso de orações com sujeitos diferentes, do tipo, João comprou leite, né? Que João comprou todos os leites do mundo, pelo visto. João comprou leite e João não, né? Perdão, João. E Pedro fez o bolo. Pronto. Bolo leva leite, né? Leva. Então, nesse caso, vejam, as ideias não são opostas entre si. Comprar leite e fazer bolo não é oposto entre si. Da mesma forma que não é uma conclusão. O fato de ter comprado leite não significa necessariamente que o Pedro faria o bolo. Mas os sujeitos das orações são diferentes. Aqui está o meu verbo, quem comprou, João. E aqui está o meu verbo, fez, quem fez, Pedro. Sujeitos de orações diferentes aqui, essa vírgula é obrigatória. Então a vírgula antes do E é assim um tantinho perigosa, deve receber atenção, principalmente se ela não tem carga natural dela de adição, certo? E o caso do pois, resumindo bastante a circunstância, eu posso dizer que, caso venha a vírgula antes do pois, é um pois que você conhece, que você sempre usa, que é um pois de explicação, muito comum nos textos que você escreve por aí. Se vem um pois com vírgula subsequente, caso raro, meio preciosista, raramente a gente escreve isso, porque saiu de moda, esse pois é um pois de conclusão. Muito raro de acontecer, você não vai escrever muitas das vezes isso nas suas redações, mas geralmente aparece nas provas, certo? Então, são as duas circunstâncias mais particulares que a vírgula esbarra na construção semântica das conjunções. É bom que você tenha cuidado, certo? Além desses casos bonitos, existe um outro muito importante que diz respeito ao que, principalmente quando o que tem função de pronome relativo. Na verdade, o que é uma partícula em português extremamente problemática, porque existem 17 funções para essa palavrinha. Quando o que é pronome relativo, você consegue substituí-lo por o ou por a qual, e existe um nome antes desse que, um substantivo. Estou facilitando aqui um bocado, porque nós não vamos precisar saber as 17 funções como um todo. A gente precisa reconhecer só esse pronome relativo. Em que circunstância viria isso? Eu posso dizer, por exemplo, que João comprou leite que venderam na feira, por exemplo, né? Já que eu estou hoje trabalhando para Copatos, então que venderam na feira, beleza? Eu tenho um que.
Como eu tenho certeza que esse que é um pronome relativo? Eu posso perfeitamente dizer: João comprou leite, o qual venderam na feira. Dá para substituir. E antes desse que, olha só, eu tenho leite, nome, substantivo antes. Então significa que eu estou lidando com um pronome relativo. Qual é a tendência em torno desse pronome relativo? Vírgula separando essa explicação, né, oriunda do pronome relativo, altera substancialmente o sentido da frase que você está construindo, a presença ou a ausência dessa pontuação. De que modo isso ocorre? Veja só, se você usa a vírgula antes do que, como eu acabei de colocar, significa que isso que está separado pela vírgula é uma explicação. Eu acho que isso já é meio óbvio. E significa que, nesse caso, só existe um. Vou colocar aqui, só há um, ou mais precisamente, há um processo de generalização. Traduzindo, nessa frase que eu escrevi, significa que o João comprou o leite, só existe um leite, eu estou me referindo a ele. E esse leite venderam na feira. Estou generalizando o produto, só existe esse produto e o João comprou lá o vendido na feira. Se de repente eu tiro a vírgula, eu não tenho mais só uma explicação, eu tenho uma restrição. E nessa restrição subentende-se que há outros, e entre os vários que existem, eu estou me referindo a uma parte. Então, vou dizer que de referência a uma parte. Ou seja, se eu tiro a vírgula, eu admito que existem vários leites por aí, e João comprou o leite que venderam na feira, entre os vários leites disponíveis no mercado. É restrição. Altera a carga semântica e, dependendo da construção que você está fazendo, muitas das vezes a vírgula nem pode ser colocada. Se eu disser algo como ouvir o pronunciamento, por exemplo, ouvir o pronunciamento de quem está dando mais bafão ultimamente? De Regina Duarte. De Regina Duarte, que secretaria, né, de secretariar a pasta da cultura, né, algo assim. Então eu coloquei vírgula. Colocando vírgula, eu estou fazendo uma explicação sobre quem é Regina Duarte. Ela secretaria a pasta da cultura. E eu estou generalizando, dizendo que só existe uma Regina Duarte. E essa Regina Duarte secretaria a pasta da cultura. Se eu tirar a vírgula, essa frase fica impossível do ponto de vista semântico. É como se eu dissesse que existem várias Reginas Duartes e eu ouvi o pronunciamento de uma Regina Duarte em específico que secretaria a pasta da cultura. Estou fazendo referência a uma parte. Por que é impossível do ponto de vista semântico? É porque não existem várias Reginas Duartes. Eu acho que não. Então, nesse caso, eu preciso obrigatoriamente dessa vírgula aqui. Então, é importante quando você estiver escrevendo que ou qual, pronomes relativos de uma forma ampla, que você preste atenção. Se você está usando com o sentido de só haver um, e você está produzindo uma explicação para esse um a que você está se referindo, ou se existem vários que você está restringindo o significado para uma parte apenas. Essa avaliação é sempre necessária quando se trata do pronome relativo, certo? Então, há um quê de peso semântico nisso. Vamos dar uma olhadinha em pelo menos umas duas questões que envolvam isso, e eu deixo o restante para vocês amargarem depois, porque vale a pena, viu? Entender o funcionamento disso, embora eu ache que mais importante do que as questões seja você começar a observar isso na sua escrita, porque é onde o bicho realmente pega e é onde a questão da pontuação nesse momento tem mais relevância, né? Até porque vocês precisam fechar essa bendita
dessa competência 1. Não é isso? Vamos ver, deixa eu ver uma boa questão aqui, que envolve esses casos. Queria uma questão de pronome relativo e não estou encontrando uma de pronome. Vamos ver, dá uma olhadinha pelo menos na questão número 21. Não, eu vou olhar a 25 que eu gostei mais. Não quero mais a 21. Vou pegar a questão número 25 para dar uma olhada. É uma questão da PUC do Rio Grande do Sul e colocar umas frases para análise. O período que, além de apresentar coisa na coerência, está redigido de acordo com a norma padrão culta da língua. O pior de tudo que é uma questão que não envolve só pontuação, ela envolve tudo. Vamos ver, a letra A está assim, olha, o tratamento de várias patologias, tais como aquelas decorrentes de traumas e também das dores de cabeça crônica, alguns profissionais da área médica recomendam o uso da musicoterapia. Tem uma mega expressão entre vírgulas. O que a gente faz para saber se essa expressão entre vírgulas está certa? A gente joga fora para ver se funciona. Então ficaria assim: o tratamento de várias patologias, alguns profissionais da área médica recomendam o uso de musicoterapia. Prestou? Vocês não acham que ficou meio partido e a parte anterior não conectou com a da frente? Ficou meio sem sentido, ficou? Significa que esse termo entre vírgulas não está certo. Ou pelo menos, ou faltou alguma coisa para completar, ou as vírgulas foram mal direcionadas. Porque o que ficou separado entre vírgulas não é descartável. Na letra B está assim: uma boa música é construída a partir de diferentes elementos. Já viu um erro crasso aqui. Colocaram crase antes de partir. Se você acompanhou a última aula de crase, você deve saber que crase é só antes de palavra feminina. E partir não é uma delas, né? Já está errado. Aí está assim: destacando-se dentre eles os seguintes: ritmo, melodia e harmonia. Tem uma vírgula depois de eles. Está assim: destacando-se dentre eles os seguintes. O que está se destacando? Os seguintes. Tem uma vírgula só, separando o verbo do sujeito. É cada mortal, não pode funcionar. Então aí funcionaria se fosse assim, olha, se estivesse alfabetismo, hein? Destacando-se dentre eles, se eu usasse a expressão entre vírgulas, aí funcionaria, né? Os seguintes. Aí tá bonito, assim funciona. Mas a questão deixou como? Só assim. Está separando o verbo aqui do meu sujeito, não pode de jeito nenhum. Então, entre vírgulas. Entre vírgulas, descartável, perdão. Eu poderia dizer destacando-se os seguintes. Aí tá lindo, aí funciona. Mas aí não deu certo, não. Letra C está dizendo que as conquistas da ciência contemporânea determinam maior longevidade para o ser humano e, em decorrência, entre vírgulas, dá para jogar fora? Vamos ver. As conquistas da ciência contemporânea determinam maior longevidade para o ser humano e aumento no número de idosos. Funcionou. Vírgula, os quais, pronome relativo. Os quais podem beneficiar-se da música. Os idosos, né? Estou explicando o meu grupo de idosos que pode beneficiar-se da música. Beleza. Como antídoto para dores, doenças e perdas. As últimas vírgulas aí eu nem me dei o trabalho de explicar, porque para enumeração ninguém é nesse caso. A letra C está bonita, olha só. Deve ser assim. Depois a letra D diz: dizem alguns estudiosos que o canto e a melodia devem de ter surgido, matou a aula de português aqui, hein? Muito antes de aparecer os primeiros instrumentos, possivelmente flautas feitas de osso, que remontam à idade da pedra. Puseram uma vírgula antes do que, é uma explicação para as flautas feitas de osso, que remontam à idade da pedra. Não é só o tipo dessas flautas, as feitas de osso, estou explicando. Então até aí funciona, só esse deve de ter é que doeu o tímpano, não dá. Depois na letra E, existem atualmente escolas especializadas em aulas de músicas para bebês, constituindo, aí fechou uma construção, vocês viram o sovaco aí? Aí ó, verbo, existem, sujeito, que existem escolas especializadas em aulas de músicas para bebês, é uma estrutura.
Terminou a estrutura, vírgula, começa a outra, constituindo a primeira fase de aprendizagem musical, conhecida como aculturação e trabalho com crianças entre 13 e 12 meses. Nossa, deu uma emboladinha aqui, né? Eu suspeito que seria necessário colocar uma vírgula antes do E. A vírgula antes do E que eu tinha mencionado, porque eu tenho duas construções, uma me parece ser consequência para a outra, constituindo a primeira fase de aprendizagem musical conhecida como aculturação, vírgula, e trabalho com crianças entre 13 e 12 meses. Na verdade, nem era causa e consequência, é o sujeito das duas orações que é diferente. Né? O sujeito do constituindo, a primeira fase, e quem trabalha são as escolas especializadas. Precisaria de uma vírgula aí, a letra E também é errada. A nossa mais certinha foi a letra C, de casa, certo? Então, uma primeira lição de vírgula para vocês se acostumarem com a questão. Vou deixar essas questões para vocês olhem com cuidado, e em breve eu faço uma segunda para, quem sabe, revisar o texto, pontuar o texto, que eu acho que pode ser útil para vocês. O que vocês acham de eu fazer o processo de pontuação? Pegar uma redação bem estrupiada da competência 1 e produzir um processo de correção dela. Vamos lá? Então, em breve construímos isso. Combinado? Até!